Fatos em Foco, informação e entretenimento para toda a família. Confira os destaques da semana. Com a diminuição das restrições pela pandemia da Covid-19, diversos profissionais têm buscado infraestrutura dos chamados coworkings para retornar às atividades. Aqui em São Paulo, uma empresa investiu em uma pequena praia no topo de um edifício para atrair clientes interessados em uma experiência de trabalho bem diferente. Depois de 18 meses restritos pela pandemia do novo coronavírus, a maior cidade do Brasil parece respirar novamente, em parte graças aos espaços de coworking ao ar livre. Este modelo de trabalho, já conhecido em outras partes do mundo, une compartilhamento de espaços e infraestrutura para aqueles que não aguentam mais a solidão do trabalho em casa. Tem os espaços para trabalhar, Wi-Fi, espaço, cadeira, mesa, espaços de eventos. E a gente tem um collab com uma marca chamada Poppins, que cuida das crianças enquanto isso está acontecendo aqui dentro. Então é um ecossistema grande que envolve, que manifesta uma rede de apoio que ela não consegue sozinha em casa. Esta rede de coworking simula praias em telhados e terraços com direito a guarda-sóis e cadeiras. São o resultado de como esses negócios se ramificaram para atender um público-alvo cada vez mais amplo. Agora eu venho pra cá, é outra, só da gente sair, a gente se arrumar, a gente tem um compromisso, sentar aqui, sair de casa, acho que isso já faz muita diferença. E agora com ele, com a possibilidade de trazer ele pra cá, aí ficou melhor ainda, que eu consegui juntar duas coisas que eu gosto de fazer, né? Com as restrições de Covid-19, profissionais de diversas áreas precisaram se reinventar. Muitos deixaram os antigos escritórios fechados e passaram a adotar o trabalho coletivo como forma de economizar e transformar a dinâmica dos negócios. Pré-pandemia, 95% das empresas eram empresas ligadas à tecnologia. O que aconteceu com a pandemia? Outros mercados em busca de uma solução mais eficiente, mais inteligente e menos custosa de escritórios começaram a procurar o coworking. Então hoje a gente pode falar que 40% das empresas que estão na coworking são empresas do mercado tradicional. Advogados, consultorias, auditorias. Muitos empresários do ramo apostam que 2022 vai ser um ano de recuperação, mas o otimismo depende também da redução dos números de contágios e mortes pela Covid no Brasil. No mês voltado à prevenção do câncer de mama, estimativas apontam que mais de 4.000 casos da doença podem não ter sido diagnosticados por causa da pandemia. Isso porque o número de mamografias, que é o exame mais importante para a detecção da doença, caiu 42%. E esses números reforçam a importância da campanha Outubro Rosa. Afinal, o diagnóstico precoce significa até 95% de chances de cura da doença. Com a plaquinha da vitória nas mãos, Josiane começa a relatar sua luta contra o câncer de mama. E no hospital que eu fiz o tratamento, as enfermeiras escreveram recadinhos para mim, ó. Relatos que simbolizam a relação de carinho construída em mais de um ano de tratamento. A descoberta da doença aconteceu em 2019. Josiane tinha apenas 26 anos de idade. A média de idade do câncer de mama hoje, no Brasil e aqui no Instituto Nacional do Câncer, é de 56 anos. Isso não significa que ela não vá acontecer antes. Com relação à idade, Josiane pode até ser exceção, mas é tão vitoriosa quanto grande parte das mulheres diagnosticadas com a doença. A fotógrafa passou por uma mastectomia, que é a retirada da mama afetada. Depois fez 16 sessões de quimioterapia e agora faz radioterapia. Para que não volte, não lastre, não tenha ficado nada. As tecnologias vêm avançando para os tumores mais agressivos também, que a gente conhece como tumores triplo negativos e os HER2 positivos. Para eles também tem novas medicações. A gente hoje tem também imunoterapia para diminuir a chance de um tumor voltar, né, de um câncer de mama voltar. Então, existem sim novas medicações, novas terapias para esses pacientes. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem um câncer de mama no Brasil.
e o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. Por isso, desde 2002, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização para a prevenção e rastreamento da doença. Hoje o câncer de mama é o câncer mais comum do mundo e o câncer mais comum do Brasil em mulheres, né? Então, você ter ciência de que essa doença existe, que é uma doença, até pelo fato dela ser bastante incidente, ela é bastante estudada, tem ótimos tratamentos, né? É uma doença que você pode tratar com chances grandes de cura. Claro que prevenir é a melhor opção. Manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de álcool e o tabagismo são algumas das recomendações. Depois vem a investigação, que muitas vezes começa com um autoexame, e os sinais costumam ser a presença de nódulo indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo e até a saída espontânea de líquido de algum deles. Mas a mamografia ainda é a forma mais eficaz para a detecção da doença. Idealmente tem que ser feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano de forma obrigatória. Isso para mulheres de risco populacional, que não tem histórico de câncer de mama, que não tem histórico de mutações genéticas na família e que fazem um acompanhamento regular. A pandemia derrubou o número desse tipo de exame no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2020, a redução foi de 42%, 800 mil exames a menos do que em 2019. Os números refletem não só o medo do coronavírus, mas possivelmente o receio de descobrir o câncer, como relata esta ex-paciente. Eu descobri que muitas mulheres não iam procurar com antecedência por esse medo. Ah, não, se eu descobrir se for câncer, vai tirar minha mama, eu vou ficar careca, eu vou ficar velha, meu marido vai largar de mim, ou eu prefiro fingir que não é nada. Lorena descobriu um nódulo no seio esquerdo em 2019, aos 33 anos de idade. Mas aquele mesmo momento que eu descobri, eu falei, poxa, eu acho que é uma luta, é uma batalha, mas como ele foi um diagnóstico precoce, eu descobri ele de forma antecipada, eu sentei com meus médicos, que eram amigos também, e falei, olha, é o seguinte, eu topo fazer todo o tratamento, eu quero fazer todo o tratamento, mas eu quero, junto a isso, trabalhar minha autoestima. Especialista em saúde estética, a biomédica sabia muito bem com o que estava lidando. Já havia atendido várias vítimas de câncer de mama e conhecia as técnicas para minimizar os efeitos da doença. Eu posso continuar fazendo a suplementação? São alimentos que você ingere de forma natural, você come isso, você está fazendo só um aumento maior. Eu posso continuar fazendo bioestimulador de colágeno porque eu sei que eu vou envelhecer? Ah, a mama ficou escura porque eu fiz 28 sessões de radioterapia. Eu posso usar um clareador? Não, depois que passar todo o tratamento, primeiro você vai hidratar, depois o tardio você pode usar um peeling clareador. Lorena conta que são vários os tratamentos indicados para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Procedimentos que dão ainda mais esperança para as milhares de novas pacientes que surgem todos os anos. E eu vi tanta coisa maravilhosa, assim, que eu acredito que se uma mulher estiver assistindo a gente agora, estiver vendo essa matéria e falar, caramba, eu tô com um nódulo aqui, mas eu tenho tanto medo de descobrir, porque minha vida vai mudar de cabeça para baixo, eu vou envelhecer, vou ficar careca, vou ficar sem a mama, vou perder minha autoestima, minha beleza. Não vai perder. E existe uma vida pós-câncer. Você não descobrir, você não tratar, aí você não vai ter uma segunda chance. E quanto antes for possível fazer um diagnóstico, mais chances você vai ter de se tratar e de se tratar de uma forma mais leve. Tem como vencer a doença. Então, assim, tem muita vida ainda pela frente. E olha só, agora a gente vai conhecer a história de um coveiro filósofo. É isso mesmo, entre túmulos e livros, Osmair Cândido atravessou um dos piores momentos da pandemia de Covid-19 aqui em São Paulo. Agora ele se prepara para lançar um livro que narra de que forma a filosofia ajudou a enfrentar os horrores da pandemia. Osmair trabalha há mais de 40 anos em um pequeno cemitério da Penha, na zona leste de São Paulo. Viveu durante a pandemia de Covid-19 o que chamou de um momento pior que um pesadelo. Chegou a sepultar 18 corpos por dia.
Há alguns anos, Cândido conseguiu uma bolsa de estudos e, sempre trabalhando como couveiro e faxineiro, se formou em filosofia em 2007. Descobriu na rotina com as famílias enlutadas que a morte ainda é um grande mistério. Mas Osmair conseguiu aceitar o acaso do fim da vida e encontrou nos livros o apoio necessário durante os momentos mais difíceis. Nesse período que eu passei, que eu atravessei a pandemia, foi uma parte bem difícil da minha vida. As reflexões tiveram como base o pensamento de Nietzsche. O pensamento do teatro grego me ajudou muito, né? A catarse. Aprendeu também a força da empatia, sentimento que permite que possamos compreender a dificuldade do outro. A filosofia me fez crescer além de mim, sair de mim, perceber os outros, outras pessoas, outros povos, outras ideias. Considerar o outro é um grande passo. Entre túmulos e livros, sepultou mais de 3.000 mortos nas décadas de trabalho no cemitério. Agora se prepara para lançar um livro de pensamentos filosóficos dividido em 3 volumes. O meu livro, na verdade, das 3 tomos. É toda a minha experiência com a morte, como coveiro ou como carregador de cadáveres. 2 volumes da obra vão ser dedicados às experiências que viveu durante a pandemia de Covid-19. Diversas editoras já demonstraram interesse em publicar os escritos de Osmair Cândido. E ainda falando sobre coronavírus, um coquetel de anticorpos contra a Covid-19 desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca apresentou resultados considerados positivos em testes clínicos em voluntários, segundo informações da farmacêutica britânica. A AstraZeneca explicou que os testes do medicamento resultaram em uma redução estatisticamente satisfatória de casos graves ou de mortes pela doença em comparação com o placebo em pacientes não hospitalizados com sintomas leves ou moderados. O fármaco é chamado de AZD7442 e consiste de uma combinação de anticorpos. De acordo com o laboratório, 90% dos participantes pertenciam a categorias de pacientes considerados com alto risco de desenvolver formas graves da Covid-19, incluindo aqueles com comorbidades. Os 903 participantes receberam tratamento nos 5 dias que seguiram ao surgimento dos primeiros sintomas. A análise preliminar dos resultados mostra que o medicamento reduziu o risco de desenvolver Covid-19 grave ou mortal em 67% dos casos, em comparação com o placebo. A AstraZeneca apresentará os dados às autoridades de saúde e solicitou à FDA, a agência americana que regula o setor de medicamentos e alimentos, que aprove o fármaco para tratar a Covid-19. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, avançou seu objetivo de fazer com que as multinacionais paguem mais impostos. O acordo com 136 países, entre eles o Brasil, para cobrar um imposto mínimo global de 15% das multinacionais, entra em vigor a partir de 2023. Em um comunicado, a OCDE disse que a medida vai redistribuir mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo. A organização destacou que, com isso, as empresas vão pagar sua parte justa de impostos. Na reta final da negociação, a iniciativa recebeu o apoio de países antes relutantes, como Irlanda, Estônia e Hungria. Apenas 4 das 140 jurisdições envolvidas acabaram não aderindo: Quênia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka. A taxa vai ser apresentada no final do mês, durante uma cúpula do G20 em Roma. A medida está estruturada em torno de 2 pilares: um imposto societário mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano e uma medida para que os rendimentos pagos pelas grandes empresas cheguem aos países onde obtêm os lucros, e não onde fica a sede. Esta última medida vai ser aplicada às multinacionais com faturamento global superior a 20 bilhões de euros e rentabilidade superior a 10%. Um estudo publicado na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, revelou que as mudanças climáticas causadas por ações humanas
já impactaram de alguma forma 85% da população mundial. Uma equipe de pesquisadores analisou cerca de 100 mil estudos publicados entre 1951 e 2018 sobre o aquecimento global. Eles tiveram auxílio de sistemas computacionais. O grupo chegou a uma conclusão preocupante. A mudança climática já afeta a maioria da população mundial. O autor do estudo, Max Callaghan, disse que tem evidências de que as mudanças climáticas afetam todos os continentes. Callaghan e pesquisadores do Instituto Mercator, com sede em Berlim, mapearam o globo e os impactos das mudanças climáticas. O resultado mostra que para 80% da Terra, que abriga 85% da população mundial, há previsão de mudanças de temperatura e chuvas associadas ao aquecimento global. Os impactos são menos documentados em países pobres. Tendências nas chuvas e temperaturas na África podem estar relacionadas às mudanças climáticas. Mas o autor da pesquisa destaca que não existem muitos estudos documentando as consequências dessas tendências. Max Callaghan vê isso como um ponto cego na compreensão dos impactos. Embora muitos especialistas acreditam que selfies são uma forma de narcisismo, não há dúvida de que eles vieram para ficar. E muitos empresários viram nessa tendência uma oportunidade para expandir os negócios. Um novo tipo de estúdio fotográfico está ganhando popularidade nas cidades chinesas, oferecendo um ambiente envolvente para quem deseja garantir o melhor ângulo. Em uma sala repleta de cenários perfeitos para postagens nas redes sociais, as pessoas escolhem os figurinos antes de encarar as lentes da câmera do smartphone. Essa influenciadora digital aprovou a ideia e garante que o preço é muito acessível. De acordo com Huang Yi, proprietária de um estúdio de selfies em Pequim, a instalação de 100 metros quadrados está dividida em 10 áreas com cenários diferentes. Cada ambiente tem uma temática com roupas e acessórios para os clientes escolherem. O valor de uma sessão de fotos de 2 horas está entre 200 e 300 yuans, cerca de R$ 250, sem contar o valor pago ao maquiador. Huang abriu o negócio há 5 meses e está otimista com a alta procura. Para melhorar os negócios e expandir no mercado, alguns estúdios atualizam seus cenários e acessórios com frequência. Lançam espaços com temas de festivais e feriados especiais, além de trabalharem com aluguel de roupas ou serviços de aluguel de estúdio. Os especialistas dizem que os estúdios de selfies refletem uma tendência de que os jovens, que são os principais consumidores, estão cada vez mais se concentrando em experiências e sentimentos. O primeiro estúdio de selfies foi inaugurado em Nova York, nos Estados Unidos, em junho de 2009. Em 2013, o estúdio passou a operar sob franquia e se expandiu para outros países e vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o mundo. A cidade de São Paulo também entrou nessa tendência. A capital recebeu um espaço totalmente dedicado ao selfie. O Museu do Selfie está localizado no Shopping West Plaza, zona oeste da capital. O local conta com 27 pontos instagramáveis para encher as redes sociais com cenários de brilhar os olhos. Tudo para agradar os fãs de uma boa foto. E olha só essa história. Na Turquia, um cachorro de rua usa o transporte público de Istambul e respeita as regras do metrô. Acompanhe. Em uma balsa lotada de passageiros, todos os olhos se voltam para o cachorro Boji, que já é uma figura bem comum em viagens de ônibus, trens e metrô na maior cidade da Europa. E ele gosta de longas viagens, de até 30 quilômetros em um dia normal da semana. Autoridades municipais de Istambul monitoram as viagens de Boji com o microchip e dizem que ele passa por pelo menos 29 estações de metrô por dia e, às vezes, até faz travessia no mar para um fim de semana nas Ilhas das Princesas. A funcionária do metrô de Istambul, Aylin Erol, disse que o cachorro parece respeitar as regras do transporte público, pois sempre espera os passageiros desembarcarem antes de entrar.
Os dados coletados de seu dispositivo de rastreamento mostram que as linhas de bonde históricas são as favoritas de Boji. As autoridades o chamaram de Boji, pois ele gosta de viajar na parte central do vagão de trem. Boji se traduz da palavra inglesa bog, que significa a estrutura de um trem. Os habitantes de Istambul gostam de ver o trajeto regular de Boji e frequentemente tiram fotos dele para postar nas redes sociais. Tanto que as contas de mídia social dedicadas inteiramente ao Boji são muito populares. Foi extinta estão fazendo sucesso na prevenção de incêndios nas florestas de Dublin, na Irlanda. Elas adoram comer a vegetação altamente inflamável e os locais esperam que o pasto dessas cabras possam ajudar a evitar os incêndios florestais. Os conservacionistas também esperam que a introdução das cabras contribua para a sobrevivência da espécie, que é atacada por outros animais. A pastora Melissa Gehlken disse que o projeto visa incutir princípios-chave de conservação do pastoreio para combater a prevenção de incêndios e gestão do habitat, ao mesmo tempo que ajuda a garantir a sobrevivência da raça. E acrescentou que as cabras barbadas foram escolhidas, mas ao mesmo tempo precisam de muito apoio para a conservação e o projeto de pastoreio é a solução ideal. Gehlken também cresceu no oeste da Irlanda e passou muitos anos criando seu próprio rebanho de cabras. Disse que seu novo rebanho é muito curioso, embora reservado. Gehlken também cresceu no oeste da Irlanda e passou muitos anos criando seu próprio rebanho. E disse que suas novas cabras são muito curiosas, embora reservadas. Para retornarem ao pastoreio, elas usam caixas de rastreador GPS em volta do pescoço que pingam se elas se desviarem. Um grupo de 6 astronautas simulam a vida em Marte em um deserto de Israel. A equipe ficará isolada por quase um mês na maior cratera do mundo, com 40 quilômetros de extensão. Por quase um mês, até o final de outubro, eles vão reproduzir na Terra uma missão a Marte. Em uma cratera de 500 metros de profundidade perdida no meio do deserto do Negev, no sul de Israel, o grupo vai simular as condições de vida no planeta vermelho. Essa cratera possui uma estrutura geológica quase única no mundo e o que descobrimos aqui, depois de muitos milhares de quilômetros de reconhecimento, é que o Mitzpe Ramon tem características geológicas gêmeas de Marte. A maior cratera de erosão do mundo tem 40 quilômetros de extensão. Foi aqui que o Fórum Espacial Austríaco instalou sua base marciana. O projeto tem colaboração com a Agência Espacial Israelense. Nos últimos 2 anos, temos estado nos preparando para esta missão específica. Estamos estudando as experiências que vamos realizar. Estamos preparando os equipamentos como uma equipe para a missão. Os astronautas análogos ganham este nome por reproduzirem na Terra as condições de longas missões espaciais. Eles só podem deixar o módulo com traje espacial, como se estivessem de fato no planeta vermelho. No futuro, os resultados das pesquisas desenvolvidas aqui podem ser cruciais, já que a NASA, a Agência Espacial Americana, considera enviar uma missão tripulada a Marte na década de 2030. E o futuro promete mudar a cara da polícia no mundo e é cada vez mais presente em Singapura. A cidade-estado testa robôs para fazer patrulha e manter a ordem. As máquinas advertem as pessoas que não respeitam o comportamento social desejável, como estacionar mal bicicletas ou violam as restrições contra a Covid-19. Acho que há necessidade do uso de robôs. Embora Singapura seja segura, pode ocorrer situações inesperadas. Por isso, se o robô estiver por perto e algo acontecer, as pessoas na sala de controle terão um registro e poderão ver o que ocorreu. O pequeno país asiático fica de olho em seus habitantes com um arsenal tecnológico que inclui itens como câmeras ou postes de iluminação com reconhecimento facial. Eu acho que é bom do ponto de vista da segurança para garantir a segurança na sociedade. Quando alguma coisa ocorre, você ainda tem as imagens para rastrear.
Mas a tecnologia não agrada a todo mundo e ativistas denunciam a perda de privacidade da população. É mais um meio que faz as pessoas se sentirem vigiadas. Os robôs trazem a sensação de insegurança para a população expressar certos pontos de vista ou se engajar em determinados comportamentos. Acho que tudo isso contribui para que as pessoas sintam que precisam estar mais atentas ao que estão dizendo e fazendo em Singapura do que em outros países. A ilha de 5,5 milhões de habitantes tem 90 mil câmeras policiais e quer dobrar esse número até 2030. O país também poderia aumentar a tecnologia de reconhecimento facial, que distingue rostos na multidão na cidade toda. E falando sobre esporte, a NBA, a liga americana de basquete mais famosa do mundo, está cada vez mais popular aqui no Brasil. Conhecido como o país do futebol, o Brasil vê de perto o crescimento do número de fãs da NBA. A Liga Americana de Basquete tem atraído cada vez mais brasileiros e brasileiras. Em São Paulo, no treino do time amador Fulaninhas, camisetas de times dos Estados Unidos fazem parte do dia a dia. A gerente de produto Emiliana Ramos entra em quadra com a número 1 do ala pivô Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Eu lembro que quando eu era adolescente, foi bem na época da explosão da NBA no Brasil, porque acho que a Bandeirantes trouxe as transmissões dos jogos, então era a época daquele time do Chicago Bulls, 6 vezes campeão, com o Michael Jordan. Então na escola virou uma febre, assim, todo mundo queria jogar. Os times preferidos e ídolos variam entre as jogadoras. Eu acompanho sim, gosto bastante. Sempre gostei dos Lakers, agora do LeBron, né? Do Curry. São os meus preferidos. Mesmo sem atletas brasileiros renomados na Liga Americana, o Brasil se tornou o segundo mercado prioritário da NBA fora dos Estados Unidos, atrás apenas da China. A gente tem 44 milhões de brasileiros que se declaram fãs da NBA. É um número realmente bem expressivo, que maior que uma população do Canadá, de uma Argentina, ou seja, e mais uma vez, dentro de um país cuja religião é o futebol. A NBA chegou oficialmente ao Brasil em 2004 e desde então a marca vem ganhando espaço com novos produtos, parcerias e promovendo a transmissão de jogos pela televisão. As seguidas altas no preço da carne afetaram uma paixão nacional, o churrasco. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, fazer uma reunião com amigos para saborear uma picanha já ficou 30% mais caro. No prato do brasileiro, a carne tem lugar de destaque. Quanto mais, melhor. A gente tenta equilibrar, né? Comendo bastante proteína, bastante salada, e a carne é indispensável. Pelo gosto, pelo sabor e pelo valor nutritivo. Pelo sabor e pelo valor nutritivo. Acho que é importante. Qual que é a sua frequência? Todo dia, 7 dias por semana. Você não passa um dia sem comer carne? Dificilmente. Reduz, muda, mas carne é essencial no prato. Mas esse pedaço suculento está cada vez mais salgado. E não é pelo tempero, é pelo preço. E você come carne todo dia? Não, porque a carne tá cara, na verdade, mas estamos tentando. Se pudesse, comeria, então. Eu comeria todo dia. A gente sabe que subiu, a gente sentiu assim, comprava 1 quilo era X, hoje é XY. Mas a gente não deixou de comer por isso, não. Nos últimos 12 meses, o preço da carne subiu 2 vezes mais do que a inflação, de acordo com dados do IBGE. E esses seguidos aumentos acabaram afetando uma das grandes preferências nacionais, o churrasco. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o custo para fazer um churrasco está 17% mais caro. Só a picanha teve aumento de quase 30%. A alcatra e a linguiça registraram alta de 20%. E mesmo o frango, que é uma opção mais barata, subiu 30%. E para completar, o preço das bebidas foi reajustado em 10%. O Brasil nunca exportou tanta carne em setembro como os anos anteriores. Então, com a volta das economias ao aquecimento, nosso mercado externo é acionado, então o nosso mercado interno é acionado para suprir essa necessidade. Então, o nosso preço da carne fica balizado muito com os preços internacionais.
O Washington é proprietário desse restaurante especializado em carnes nobres. Ele também já foi açougueiro e entende bastante desse ramo. Diz que o preço nunca esteve tão alto e, para não perder clientes, criou 2 tipos de cardápio. Eu tenho a carne importada, que eu consigo atingir o público que quer comer uma carne diferenciada, e tem uma carne do mercado, tá? Isso é uma segunda linha, porém top, entendeu? O que acontece? Desde que você consiga escolher uma carne boa no mercado, entendeu? Escolher uma carne, saber comprar carne, você consegue fazer um churrasco de primeira e servir um prato mais barato e um custo menor. Olha, a picanha já está preparada e só de olhar dá água na boca. Em um churrasco caseiro, desses que a gente faz no fim de semana, cada pessoa consome entre 300 e 400 gramas de carne. Com os seguidos reajustes, o custo também aumentou. Antes, uma reunião como essa saía por R$ 130. Hoje, não sai por menos de 200. Mesmo assim, especialistas no assunto garantem: o brasileiro não para de fazer churrasco. E quem garante é um profissional no assunto, o Barba Azul, que já ganhou até prêmio internacional e é juiz em competições entre churrasqueiros. Ele afirma que a alta dos preços não fez com que o brasileiro parasse de fazer churrasco, mas agora as reuniões estão mais seletas. Churrasco que era de 20, hoje é de 5, 6 pessoas, e tá ali, o pessoal tá aproveitando, não tá deixando de curtir o seu final de semana com um belo churrasco. Agora, com esse preço elevado, tem que caprichar mais ainda. A carne virou artigo de luxo. Tem que cuidar bem, tem que ter capricho no preparo, né? Ah, sem dúvida, né? Já não pode deixar o amigo do amigo ir lá fuçar na churrasqueira, tem que estar sempre de olho, não pode queimar a carne. Bom, você que é o especialista no assunto, então eu queria que você mostrasse pra gente, desse algumas dicas, algumas receitas de como fazer um churrasco bom. Vamos lá? Vou te mostrar. Vamos lá, então. Já que está tão caro, o melhor é fazer com capricho. Churrasco, o que a gente recomenda? Faça. É muito gosto, tem gente que não gosta de carne mal passada. Mas essa é uma carne que ela tem que ser servida mal passada ou ao ponto para que ela possa manter toda a suculência que dá o sabor realmente, dá toda a qualidade da carne. O cardápio reuniu o que há de melhor para fazer um churrasco. E o Barba Azul deu uma aula para os churrasqueiros de fim de semana, a começar de como escolher a carne. Mostra então o detalhe que a pessoa deve ficar atenta na hora de escolher uma carne. Bastante gordura entremeada. Quanto mais dessa gordurinha que você tem aqui no meio tiver na carne, melhor é. A qualidade, a maciez vão fazer diferença. Vão fazer. E a suculência é outra, é completamente diferente. A dica, o melhor seria colocar o sal depois de retirar a carne da churrasqueira. Exatamente. Tira, na hora de servir, nós vamos cortar os steaks aqui, vamos cortar agora, filetar a carne e já vamos salgar. Mostra pra gente. E preparar no ponto certo, mal passada ou bem passada. E esse é o resultado na prática. Isso, aqui a gente tem uma ponta um pouco mais passada, aqui ponto menos, e a gente ainda tem um pouquinho ali que a gente também vai ter na mesma peça, uma peça um pouquinho mais passada e uma um pouco menos. E ficou boa? Ah, e você que tem que me dizer. Vamos ver então. E o resultado, é claro, agradou a todo mundo, principalmente nossa equipe. Afinal, com o preço da carne tão caro, não dava para perder uma oportunidade dessas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima semana. Obrigada pela companhia.